Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Para nós é motivo de grande alegria, grande satisfação, uma vez mais estar na casa de Deus, expressar aqui uma palavra bíblica. Já depois de muito tempo já retornar aqui à igreja de Profito, eu fiz parte dessa igreja aqui. Eu vejo aqui que teve duas professoras aqui, uma Sônia e uma Janete. Passei por aqui, louvar a Deus pela vida do meu avô Mariano, foi um dos meus pastores também ali no quilômetro 7, juntamente com meu pai, a irmã Inarina. Humberto, quero louvar a Deus pela sua vida, formulou o convite, depois de algum tempo a gente conseguiu dar certo, tudo pela graça de Deus, a misericórdia. Louvo a Deus por vida de muitos conhecidos aqui, irmãos, que temos aqui. Veja ali o Hamilton Serafim, evangelista, pastor já. Hamilton Serafim, revela aqui sempre uma graça de Deus. Abra tua Bíblia comigo, o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, o verso de número 10 e o verso de número 11. Mediante o tempo, colocado aqui, o ladrão vem somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Mediante esse contexto, quero aplicar algo que o Senhor colocou no meu coração. Quantos possuem o texto, pode dizer amém? Amém? Diz a palavra do Senhor: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante deles, para servir-lhes, para ser seus ministros e queimadores de incenso. Leia uma vez mais o verso 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servir, para ser seus ministros e queimadores de incenso. E você pode tomar assento louvando, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando irmãos formulou o convite, orei, falei com Deus, e nós sempre ficamos preocupados e ao mesmo tempo confortáveis, algo que não dá para se explicar, porque sabemos que não falamos a um povo qualquer, e ao mesmo tempo ficamos confortáveis, porque quando Deus fala a Jeremias, capítulo 1, verso de número 12, a parte B, a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. A palavra não é minha, a palavra ela é de Deus. E quando eu medito nela, e quando eu extraio dela lições para com a minha vida, e quando eu me deparo com um tema como esse, eu percebo que a Bíblia nos está nos alertando, nos ensinando, nos falando que o inimigo, o diabo, veio senão para roubar, matar e destruir. Porém, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que todo aquele que está em Cristo, cada um que está em Cristo, ele não recebe ali o seu devido mal. Vamos trazer para o português mais claro, para nós entendermos. Porque se está em Cristo, mas por que algumas situações acontecem em nossa vida, em a nossa trajetória, mesmo nós estabelecemos um padrão, mesmo nós entendemos que se estamos em Cristo. E quando eu leio o texto que eu li no livro de 2 Crônicas, eu vejo Deus levantando um líder por nome de Ezequias. Ezequias foi um dos reis de Israel, que a Bíblia o trata ele com louvor, pois o texto nos diz, do capítulo 29, os primeiros versículos, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas para entender o contexto de Ezequias, por que Deus levanta esse rei, é preciso nós olhar com o pano de fundo, o capítulo de número 28, porque é por causa do capítulo 28 que nós chegamos no capítulo 29. É por causa da sombra que acontece no 28. E pasmem, porque no capítulo 28 não é algo bom, não é algo louvado que acontece na povo de Israel, na tribo de Judá e na sua circunvizinhança, nas suas cidades, e todos que estão ali habitando, já vista que aqui o povo já está dividido, reino do norte, reino do sul, e alguns reis vão antecedendo, vão passando de pai para filho,
Acás é pai do rei Ezequias. Jotão é pai de Acás. E a Bíblia trata Jotão como um rei que fez o que parecia reto aos olhos do Senhor. Mas quando a mesma Bíblia fala que o Jotão fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que Acás não fez o que parecia reto aos olhos do Senhor. Acás fez ao contrário do seu pai. A Bíblia diz que Acás, ele tomou o caminho dos reis de Israel. Quando a Bíblia está dizendo que alguém tomou o caminho dos reis de Israel, ela está colocando tudo junto no mesmo pacote, porque a maioria dos reis de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E Acás foi um desses homens, porque a Bíblia diz que um dos primeiros erros de Acás, ele foi dividir a sua adoração e depois foi completamente adorar deuses estranhos. A Bíblia diz que ele sacrificou os próprios filhos a deuses estranhos. Como isso não se bastasse, a Bíblia diz que ele faz amizade, ele faz uma aliança com Tiago e Eliezer, ele puxa essa aliança, uma aliança com um dos reis da Síria, com um dos generais da Síria, e ele vai trazer então uma aliança não devida, e por causa disso ainda, como isso não se bastasse, Acás ainda, ele abandona os escritos do Senhor. Como isso não se bastasse, como ele não tivesse apenas feito aliança, como ele não tivesse apenas deixado Deus de Israel, como ele não tivesse apenas deixado Deus de Israel adorando os outros deuses, a Bíblia diz que ele agora fecha o templo da casa do Senhor, ele limita o acesso. Então a casa vai trazer uma maldade muito grande para a sua vida. E aí nós entendemos porque muitas das vezes a morte chega até através, ou até mesmo em um dos nossos, ou através apenas daquilo que tange a nossa vida espiritual. Por que a morte nos alcança? Eu estou falando não apenas da morte secular, mas também da morte espiritual. Por que a morte tem alcançado a vida de muitos que estão entre nós? Por que ela alcança? Porque nós vamos viver uma vida rotineira, uma vida que nós vamos caminhando, nós vamos andando, e nós não percebemos que a gente vai andando pelo caminho, e nós vamos nos aligando àqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão por vir, aqueles que estão no meio da nossa trajetória, e a gente vai negociando o culto, e a gente vai negociando a adoração, e a gente vai deixando de lado aquilo que é sacro, aquilo que é santo, e quando a gente menos percebe, nós vamos tendo algumas dificuldades no reino e através de nós e por nós, e a gente acaba passando por dificuldades, tanto no meio de casa, da família, dos filhos, quanto também na nossa própria vida. Eu estou usando isso como regra, eu estou trazendo algo vivífico, mediante o texto, mediante aquilo que foi trazido aqui, como campanha, como algo para nós parar, refletir,